Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje falaremos de uma personagem, um contribuinte extremamente importante, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento de organizações hoje. E eu falo organizações, é num segmento como um todo. Muitos desconhecem a importância de Henry Fayol para o crescimento, né, das habilidades, das questões de estrutura, das questões de conhecimento, das questões de atitude em relação ao desenvolvimento de gestão propriamente dito, tá? Mas Fayol, ele foi extremamente importante, principalmente no que diz respeito à cúpula. O que é a cúpula dentro de uma organização? É o patamar de gerência, né? São as visões estratégicas, né? Não só a gerência, mas também quem está na cúpula lá em cima, né? Quem toma as decisões, os donos das organizações. Enquanto o Frederick Winslow Taylor, que a gente aprendeu na aula passada, se preocupou com o chão de fábrica, eu vou falar dessa maneira porque é a maneira que ele utilizava, tá? O que é o chão de fábrica, professora? Chão de fábrica são os termos utilizados para a gente designar o processo em si, né? A parte operacional de qualquer empresa, a parte operacional de qualquer tarefa. Então, é como eu vou desenvolver aquela tarefa? Quem vai desenvolver aquela tarefa? Quais os recursos envolvidos naquela tarefa, tá? Em quanto tempo eu vou desenvolver aquela tarefa? Então, ele se preocupou em quem vai operar, tá? Então, ele pensou em estratégias, pensou em teorias, em conceitos, que colocou e deixou para nós como herança para estarmos aplicando para melhorar o processo de gerenciamento. Então, ele pensou lá na base, tá? Na base de chão de fábrica, na base operacional. Vamos pensar como um triângulo aqui, ó, tá? Um triângulo. Um triângulo, ele tem a sua base. Nessa base está a parte operacional. Quem coloca a mão na massa, quem realiza essas atividades, essas tarefas da melhor maneira possível. No meio desse triângulo está a parte de gerência, né? Que é o elo de comunicação entre a parte estratégica, né? O dono da empresa, né? Vamos colocar dessa maneira para ficar simples para vocês entenderem. É o elo de comunicação entre o dono, entre os objetivos propostos por estes donos, né, entre as estratégias propostas, o que eu quero realizar, o que eu quero alcançar, quais os resultados que eu quero alcançar, e a parte em quem vai operar, com a parte quem vai operar, quais as atividades. Então, no meio está a parte de gerência, né? E, por fim, em cima, que é a cúpula dessa pirâmide, está as questões de estratégia. Então, nessa pirâmide, a gente consegue ver o nível operacional, que é a base, o nível tático, que é o nível de gerência, tá? Que é o elo de comunicação. Ele tem uma visão melhor do que é esse operacional, ele tem uma visão melhor do que se espera como resultado por parte desse nível que está acima, que é o nível estratégico. Em muitas empresas, esse nível gerencial e o nível estratégico andam em conjunto. São as pequenas empresas, médias empresas, que normalmente quem é o dono também é o gerente ali, ele não tem uma pessoa designada. E muitas vezes também ela vai operar, ela vai colocar a mão na massa. O que a gente precisa compreender é que as atividades são diferentes nos determinados níveis. Para cada nível, existe uma teoria diferenciada, existe uma abordagem diferenciada por parte das pessoas que estão executando essas atividades. Então, Taylor, ele nos deixou conceitos e teorias para a gente poder melhorar a parte operacional, a parte
de mão na massa, a parte de produção, tá? E é claro, quem está envolvido nessa parte operacional propriamente dita, tá? Lá na administração científica, já Fayol, ele entra no que diz respeito à teoria, né? A essa abordagem clássica da teoria da administração. Por quê? Porque esse autor ele revelou que existe uma ligação de extrema importância e de extrema fundamentação entre a estratégia e a teoria empresarial. O que isso significa, professora? Que significa que, nesse sentido, é imprescindível que haja um aprofundamento da gestão entre o líder, que este líder ele deve aprender a cultivar as qualidades necessárias para quê? Para conseguir ter a habilidade de gerenciar principalmente pessoas e conseguir olhar, visualizar a empresa de uma forma estratégica, de uma forma estrutural. Por exemplo, existe uma atividade ali, eu preciso condicionar essa atividade de uma maneira estruturalista, né? Quais os recursos que eu vou precisar para aquela atividade, em quanto tempo, né? O que eu posso fazer para melhorar? Então, isso é um conceito de melhoria técnica do ponto de vista clássico dessa teoria da administração. Olha que interessante. Fayol deixou princípios, né? Esses princípios são utilizados até hoje. E se não fosse Fayol, nós utilizaríamos o que eu e muitos professores, né? Muitos pensadores do que diz respeito à gestão como um todo, de pseudo-gestores. O que são pseudo-gestores? São falsos gestores. Muitos se embasariam na falsa administração, na teoria de achismo. Eu acho que isso... Não, então a gente precisa de conceitos plausíveis, né? Então, Fayol dizia o quê? Que a administração é diferente das outras funções, né? Quem está ali gerenciando no nível tático ali no meio, ou quem está na cúpula, ele precisa entender que essa função é diferente de quem vai operar. Por isso que quando vocês trabalham sozinhos, tem uma empresa sozinha ali, uma clínica, quando você está operando, né, você cria uma identidade de operação, né, de um operário propriamente dito. Mas quando você está na função de gestor propriamente dito, na hora de fazer a negociação, né, na hora de cobrar, na hora de controlar os seus estoques, essa função é outra, né? Então eu tenho que entender isso de uma forma estruturalista. Isso é um princípio deixado por Fayol. A partir do momento que a gente consegue identificar e separar essas identidades, eu vou colocar dessa maneira para ficar fácil para vocês entenderem. Identidades, a minha empresa, né, o meu negócio, ele flui, tudo bem? Então, Fayol dizia que a administração é diferente das outras funções. E por isso ele criou 14 princípios que devem ser aplicados à gestão. E são de extrema necessidade, gente, de imensa necessidade para quem é gestor como vocês, né? Ou que for abrir um negócio ali, propriamente dito. Primeiro, né, uma unidade de direção. O que é isso, professora? Então, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que direcionar o meu negócio. Eu tenho que ter essa visão para onde eu quero ir, né? Qual o objetivo do meu negócio? Isso é uma unidade. E se eu tenho mais pessoas, colocar isso de forma clara para essas pessoas entenderem o objetivo da minha unidade de direção. Pensar como unidade é diferente de pensar como equipe, tá? Por quê? Uma equipe, ela pensa, né, para atingir determinado objetivo,
Mas pensar como unidade vai além, né? Eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo, mas para ficar claro para vocês, um casamento, né? Um casamento, né? Vou dar um exemplo de um casamento entre homem e uma mulher, mas pode ser um casamento entre 2 homens, entre 2 mulheres, que seja, entre 2 pessoas. Um casamento entre 2 pessoas ali. Um casamento entre 2 pessoas tem que ser uma unidade. Por quê? Porque se esse casamento ele for pensado de forma, o dinheiro que eu ganho é meu, o dinheiro que você ganha, eu vou realizar essa tarefa dessa maneira, se eu não penso como unidade, consequentemente, com o decorrer do tempo, esse relacionamento, esse casamento entre 2 pessoas não surtirá resultados plausíveis, porque não pensando como uma unidade de direção, as 2 pessoas envolvidas não ter uma direção, eu não consigo resultados plausíveis, porque cada um tem pensamentos diferentes, aleatórios e objetivos diferentes, tá? Unidade de comando. Pensando como unidade, eu tenho que ter comando, né? Eu tenho que dividir ali a organização como um todo. Eu tenho que comandar o que deve ser feito e deixar isso muito bem claro, com muita clareza, além de ter disciplina. Gente, disciplina hoje, principalmente na vida pessoal, a constância e a disciplina, ela traz resultados fenomenais, né? Professora, eu não consigo crescer com a minha empresa. Por quê? Porque eu não tenho disciplina, eu não tenho constância. Eu publiquei algo e eu não tive resultados, mas quantas vezes você publicou? Você teve constância? Você teve disciplina de estar insistindo ali? Tá? Então, isso eu preciso ter disciplina. Eu comprei, não deixei faltar nada. Eu atendi meus clientes na hora marcada. Eu dei esse feedback, né? Esse retorno para o meu cliente. Isso é disciplina, tá, gente? O cliente gosta, o consumidor gosta e, consequentemente, a organização flui. Autoridade e responsabilidade. Quando a gente tem uma unidade de comando, se tem mais pessoas ali, eu preciso ter uma autoridade ali dentro. Não confundam autoridade com autocrático. Um líder autocrático é aquele que grita, é aquele que utiliza-se do poder para colocar medo, tá? Medo não é sinônimo de respeito. Então, ter autoridade, existem inúmeras habilidades para você ser um líder com responsabilidade. Então, só que isso precisa ser deixado claro ali dentro da organização. Eu tenho autoridade e eu preciso mostrar. É claro que o companheirismo ali a todo momento, só que eu não posso deixar claro e eu não posso confundir certas versões dentro da minha organização, né? Um líder, às vezes, a questão de coleguismo, as pessoas acabam confundindo aí, só que eu tenho que deixar isso bem claro. Naquele exemplo que eu dei para vocês, do livro, né, do Nicolau Maquiavel, ele fala, um líder, ele tende a ser temido do que respeitado, né? Vamos dizer ali, ele prefere, né? Então, Nicolau Maquiavel, ele coloca justamente para a gente entender o que é esse nível de autoridade. Às vezes, eu ter uma autoridade dentro das organizações, dependendo de como eu aplico essa autoridade, eu consigo resultados plausíveis, tá? Então, nesse livro, o Nicolau Maquiavel, ele deixou de uma forma muito clara para a gente entender o quê? Que o príncipe, ele prefere ser temido do que amado, né? Do que ser respeitado, vamos dizer assim, respeitado não, amado. Por quê? Às vezes eu impondo autoridade e respeito e eu não vou gerar amor, mas é o meu negócio, são os meus objetivos.
É claro que eu não posso confundir a autoridade com autocrático, tá? Com um líder autocrático, com uma pessoa totalmente autoritária, tá? Autoridade não é autoritarismo, não confundam isso. Então, o príncipe ele deve preferir ser temido algumas vezes, porque eu mostro de uma maneira muito sucinta que eu tenho autoridade, que eu tenho responsabilidade, sem utilizar do autoritarismo, tá? Eu só tenho autoridade em relação ao meu negócio, ao que eu tenho como conhecimento daquele negócio, aos meus objetivos propostos, a minha unidade de comando. É isso que ele coloca para a gente interpretar, tá? Além de divisão do trabalho, eu preciso dividir o trabalho, quem faz o quê, né, na hora, eu preciso dividir os meus clientes conforme os serviços que eu for prestar. Tem serviços que eu não vou poder colocar certas pessoas, né, atender certos clientes, então eu preciso ter isso em mente para eu realizar um fluxograma da atividade. O que é um fluxograma da atividade? É uma representação gráfica do fluxo da atividade, tá? Por exemplo, para quem mexe com cabelo, se eu mexer com uma progressiva que utiliza o formol ali, formaldeído ali, então aquilo ali intoxica, às vezes tem pessoas alérgicas. Então, tem o tempo de pausa? Tem o tempo de pausa. Então, nesse tempo de pausa, se eu tenho um espaço aberto, eu deixo a pessoa lá e eu posso atender outras pessoas. Mas enquanto eu estou realizando o procedimento, eu tenho que ter em mente que eu não posso ter outra pessoa esperando, se meu espaço é pequeno. Para quê? Porque eu consigo controlar e comandar a minha unidade. Como unidade, eu consigo ter um direcionamento melhor, tá? Isso é um fluxo da atividade. Subordinação dos interesses individuais ao da organização. Se eu tenho um negócio e somente eu trabalho nesse negócio, eu tenho que entender o seguinte, que eu professora Priscila, né, tenho o meu negócio. Pessoa Priscila, identidade Priscila, tenho os meus interesses individuais. Esses interesses individuais, às vezes, é uma busca por um lazer, é uma busca por um prazer momentâneo, compra de roupas, né, sapatos e outras coisas, só que eu tenho a minha organização. Só que eu tenho que entender e compreender o seguinte, que eu, Priscila, sou parte dessa organização, desse meu negócio. É meu negócio? Sim. E o meu negócio depende da identidade profissional que eu crio nesse negócio. Então, eu preciso entender que a Priscila, fora do negócio, tem uma subordinação em relação aos interesses individuais aos da organização. A organização, ela tem uma unidade de direção, ela tem uma unidade de comando, ela é direcionada. Então, às vezes, muitas empresas quebram, principalmente empresas familiares, empresas pequenas. Por quê? Porque não consegue desmitificar, né? Não consegue dividir essa subordinação de interesses individuais. As pessoas vão lá, pegam no caixa um dinheiro que é entrada, saída, não tem esse controle propriamente dito. Então, a gente tem que tender a dividir essas identidades, né? Eu tenho os meus prazeres, mas peraí, eu consegui alcançar a minha meta proposta ali dentro da minha organização? Se eu conseguir, eu vou ter meu prolabore. O que é o meu prolabore? É o meu salário. O que eu posso utilizar mensalmente que faz com que eu consiga pagar todas as minhas despesas e ainda consigo investir na minha empresa, no meu negócio, né? E aquilo que sobrar, eu tenho que fazer uma reserva de emergência. E nessa reserva de emergência, e nesse plano, já está o meu salário, tá? Então, eu também tenho que ter isso em mente, estruturalista. Essa reserva de emergência tem que existir por quê? Porque um secador pode quebrar, um creme, né?
pode acabar ali de forma esporádica, um equipamento pode quebrar, um problema de saúde pode surgir, algum imprevisto pode acontecer, alguma variável que eu não consigo controlar, uma variável incontrolável, pode acontecer que não está no meu planejamento. Então, para isso eu também preciso ter uma reserva de emergência, que a gente vai estar falando no decorrer das aulas. Então, para isso também eu preciso ter esta visão mais conceitual e técnica. Por isso que muitas empresas não conseguem permanecer, principalmente em 2, 3 meses, que nem foi o que a gente viu assim. Muitas empresas, principalmente nessa situação atípica, que é a situação de isolamento social, devido à pandemia, do coronavírus, muitas empresas um mês, fecharam as portas, quebraram. Por quê? Porque essas empresas são mal geridas. Essas empresas não trabalhavam com reserva de emergência, né? Elas eram geridas por pseudos gestores. Não tinham esse conhecimento explícito que eu estou passando para vocês agora, tá bom? Bom, uma remuneração do pessoal justa e garantida, tá? Isso daí é sem sombra de dúvida. Se essas pessoas trabalharam um pouco mais, a sua equipe ficou além do horário, poxa, vamos aplicar a teoria do ganha-ganha. Todos ganham, todos ficam felizes. Já era a mentalidade das organizações, onde eu ganho e o outro perde, o funcionário perde. Isso já não existe mais. As empresas que continuarem pensando dessa forma medíocre, o que é mediocridade? Medianas, né? Permanecerão medianas para baixo. Então, eu tenho que remunerar as pessoas de forma justa, garantida, tá? Não consegui alcançar a meta. Peraí, mas essas pessoas estavam ali trabalhando a todo momento. Tenho a minha reserva de emergência para isso, tá? Centralização da autoridade do nível superior. Às vezes, se é um negócio muito pequeno, eu preciso centralizar a autoridade. A autoridade, tá, gente? É a unidade de comando ali. As tomadas de decisões nesse nível mais acima. Por quê? Porque é o meu negócio, são os meus objetivos. Eu estou falando do ponto de vista de um negócio pequeno. Agora, se são empresas maiores, eu posso ser mais flexível e descentralizar esses poderes, tá? Mas para negócios como clínicas, eu tenho que centralizar para eu conseguir ter uma unidade de comando melhor, uma unidade de comando mais visível, uma unidade de comando mais sistêmica. O que é uma visão sistêmica? Uma outra palavrinha da gestão para vocês aqui, ó. Uma unidade de visão sistêmica, uma visão sistêmica é um olhar como um todo. Eu olho como um todo, eu olho em todas as vertentes, não só do ambiente interno da minha empresa, mas eu olho lá fora também, como age meu concorrente, né, para eu tomar as minhas decisões e para que essas tomadas de decisões sejam mais assertivas, né? Então, eu me antecipo a certas situações a partir do momento que eu tenho uma visão sistêmica, uma visão como um todo, tá? Os gestores que ainda tem aquela visão linear, aquela visão assim, ó, que nem, vamos pensar, que nem muitos carroceiros, infelizmente, sou contra ali, mas colocavam, vamos pensar assim, colocavam nos cavalos, nos jumentos, aquele tapa-olho assim, né, justamente para eles olharem só para frente, para caminhar só ali, ó, só ali, né, cutucando ele, incentivando só para ele caminhar para frente, aquela visão linear, né? Eu não vejo que está o meu entorno. Às vezes eu não consigo ouvir um cliente que deu uma sugestão, ou um meu funcionário que deu também uma contribuição de alguma maneira, tá bom? Então vamos lá. Aqui, nono, ordem. Gente, uma empresa que não tem uma organização, ordem propriamente dito, ela não funciona. Eu preciso ter ordens de trabalho, eu preciso ter ordens de estrutura, né? Eu preciso ter organização como um todo.
né? O que é a organização como um todo, professora? É uma empresa limpa, uma empresa clara, né? Sem muitos, vamos dizer assim, poluições sonoras, poluições visuais, tá? 10, cadeia. Cadeia, vamos, professora, mas que é isso? Cadeia. Pensar em cadeia é pensar em estruturar, né? Eu tenho uma linha de produção a ser seguida, né? Colocar os materiais em ordem, utilizar eles de maneira a cadear, né? Que é isso? Para eu utilizar, fazer uma escova, para eu fazer uma massagem, então eu tenho um armário. Se eu faço massagem, drenagem, eu tenho um armário para isso, ou nesse armário eu divido os produtos para aquilo. Por quê? Porque isso mostra ordem para o meu cliente, tá? A equidade. O que é equidade? Dentro da minha organização, eu tenho que ter esse pensamento de equidade, tá? Todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, todos têm que estar alinhados aos objetivos. A comunicação tem que ser extremamente clara, concisa, tá? Não adianta isso, falou que isso, falou... Não, eu tenho que ter uma ferramenta de comunicação na hora de passar recados, na hora de passar informações, que seja pelo WhatsApp, mas que esteja lá escrito, ou que seja por um áudio. Gente, então vamos, todos estão conformados? Todos compreenderam, né? Colocar isso de forma muito clara. Então, a comunicação precisa ter um andamento de equidade ali dentro. E as pessoas também precisam se sentir parte da organização, tá? Além da estabilidade do pessoal, né? A coisa mais ruim do mundo é você trabalhar num lugar onde a estabilidade que eu falo aqui não é de um concurso público não, tá, gente? O pensamento de Fayol não é este. A estabilidade do pessoal é por parte do gestor em relação às suas ações, em relação às suas habilidades e competências que passam aos demais envolvidos, tá? O que é essa estabilidade do pessoal? O que nem eu estava falando para vocês, a coisa mais ruim do mundo é você entrar num lugar e já falar assim, se você não fizer isso, se você não quer, tem quem quer. Gente, que pensamento medíocre, aí você vê que aquela empresa continua na mesmice, né? Você trata esses seus colaboradores com falta de equidade, tá? Então, essa estabilidade é você garantir justamente para a sua equipe, né? Esse pensamento de que ela faz parte, de que ela tem estabilidade e de que se ela produz, todos vão ganhar, né? O ganha-ganha. Se vocês não conseguirem vender aí, não vai dar certo, hein? Vamos fechar o mês, vocês vão ter salário. Essas ameaças causam instabilidade de quem está envolvido nessa organização e, consequentemente, o nível de motivação cai e, consequentemente, o nível de produtividade também cai. Além de iniciativa, esse gestor, ele tem que passar para essa equipe que a empresa, esse negócio, ele precisa ter iniciativa em todas as vertentes, né? Uma maneira diferente de vender, uma maneira diferente de abordar o meu cliente, de propagar promoções, de propagar o serviço propriamente dito e também iniciativa de colocar isso para o cliente, né? Para que ele propague também de uma forma em cadeia, né? E além do espírito de equipe, que nem eu falei, além do espírito de equipe, vai além um espírito de unidade, pensar como uma unidade. Essa equipe trabalha junto, pensando em unidade, tá? Consequentemente, trará inúmeros resultados plausíveis, né? Então, antes disso, o que a gente verificava? Que não existiam esses princípios alinhados à administração. E o gestor que se baseia nesses 14 princípios, ele consegue, consequentemente, ali, através da constância, através da disciplina,
surtir resultados plausíveis, né? E além de contribuir, Fayol foi fantástico, né? Que além dos princípios para a administração, ele trouxe 5 funções principais para o administrador, que é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Hoje já são 6, tá, gente? Depois do controlar, acrescentou-se o implementar, porque vivemos num mundo mais ágil. Mas vamos falar ali no período clássico de Fayol ali. Planejar. O que é planejar? Todo negócio tem que ser planejado, toda atividade, toda semana. A minha agenda é planejada semanalmente. Tudo requer um planejamento diário. Eu preciso ter esse planejamento diário. Quem não tem um planejamento diário ali, ó, você pega o seu caderno, você divide. Se você não tem um planejamento de que hora você vai assistir às suas aulas, de que hora você vai fazer as anotações, se você não tem essa constância em planejar o seu dia, a sua semana, você não vai conseguir ter resultados, é óbvio. Você vai continuar na sua zona de conforto, você vai continuar na sua mediocridade. O que é mediocridade? Ser um profissional mediano. São escolhas, infelizmente. Além de organizar todo o meu trabalho, organizar o meu negócio, organizar aquilo que eu tenho que comprar, o que eu preciso ir atrás, organizar as minhas contas, né? O fluxo de entrada, de saída, meus estoques, organizar o trabalho em si, comandar e coordenar. O que é comandar? Eu comando as minhas pessoas, eu comando as minhas atividades, as minhas atitudes ali dentro, né? E coordeno, se eu tenho uma equipe maior, eu coordeno as ações dessa equipe da melhor maneira possível, controlando a todo momento. Nenhuma organização ela consegue sucesso sem um controle propriamente dito, tá? E o implementar. O que é o implementar, professora? Que não está colocado aí, mas a gente utiliza nos dias de hoje. O implementar é algo que eu preciso... Não deu certo daquela... Por exemplo, eu fiz uma mecha. Faltou algo. Ai, peraí. Para deixar a cliente mais feliz um pouquinho. Talvez... um perfume naquele cabelo, um cabelo mais cheiroso, para deixar... Então, eu preciso implementar algo que deixe o meu trabalho efetivo, que atenda a real necessidade da minha clientela, tá? Da minha persona propriamente dita. Então, são essas 5 funções da administração propostas por Fayol: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E qual a outra função acrescentada nos dias de hoje? Implementar, tá bom? Bom, e Henry Ford eu vou deixar para a gente estar falando numa outra aula para não ficar tão massivo. Henry Ford é muito mais prático ali, muito mais sucinto. A gente vai falar de Henry Ford, de mais um outro pensador ali, que eu quero um pensador muito mais contemporâneo para vocês. Para a aula de hoje, era isso que eu gostaria de passar para vocês entenderem esse conceito, essa pirâmide, né, de um gerenciamento, onde na base está o nível operacional, no meio esse nível tático ou gerencial, e na cúpula, na ponta dessa pirâmide, o nível estratégico, são as tomadas de decisões. O nível operacional foi Taylor que pensou, né, nessas contribuições, nesses conceitos e estratégias onde eu poderia melhorar quem opera as atividades. E Fayol pensou nos níveis de gerência e no nível, né, da estratégia como um todo, nessa tomada de decisão. Além de deixar 14 princípios para a gestão de uma organização, né, princípios que são utilizados e até hoje, grandes organizações, empresas que obtenham sucesso seguem isso à risca, né? Seguem como cultura das suas organizações e deixa também para a gente, né? Contribuiu também
para gente com as 5 funções da administração, que é o planejar, o organizar, o comandar, o coordenar e o controlar. E acrescentou-se nos dias de hoje o implementar, que fora necessário justamente para sanar algumas melhorias contínuas em qualquer fluxo de atividade. Tá bom? Obrigada pela aula de hoje. Fiquem com Deus.